para as minhas 3 filhas, Clara, Beatriz e Sasha. Meu pai disse isso com uma taça de vinho erguida e 40 pessoas assistindo, todas as velas da mesa acesas. Eu estava sentada a 2 cadeiras à esquerda dele. Eu havia dirigido 6 horas para estar lá. Saí de casa às 9h40 da manhã, parei uma vez para abastecer e outra para tomar café, e cheguei à casa do lago às 15h50 e 2 da tarde. Ajudei minha mãe a arrumar os arranjos de centro de mesa e a dobrar os guardanapos de pano no formato que ela gosta, aquele que fica em pé, que leva 3 dobras e um ajuste final. Ouvi os nomes das minhas irmãs e depois ouvi um nome que não era o meu. Fiquei muito quieta e esperei pela correção. Ela não veio. Ele baixou a taça. Sorriu. Sentou-se. As pessoas aplaudiram. Minha tia Renata, que estava sentada diretamente à minha frente, olhou para mim por um segundo inteiro e depois olhou para o prato. Olhei para a minha taça. Era um vinho branco, um Riesling que minha mãe havia comprado em uma loja chamada Adega Select em Piracicaba por R$70 a garrafa. Olhei para a taça por um longo momento. Depois a coloquei sobre a toalha branca, não com força, com cuidado. Do jeito que você coloca algo quando tomou uma decisão e não quer que ninguém veja o momento em que a tomou. Meu nome é Nádia Mendes. Tenho 34 anos. Fui a filha mais velha de 4 crianças a vida inteira. Embora você não saberia disso pela forma como minha família conta a história de si mesma. Quero ser precisa sobre o que aconteceu naquela noite, porque a precisão é a única coisa que mantém uma história honesta. Meu pai se chama Geraldo Mendes. Tem 67 anos. É engenheiro civil aposentado que trabalhou 31 anos em uma empresa de planejamento municipal chamada Planejamento Regional do Interior Paulista, no interior de São Paulo. Ele treinou futebol infantil por 11 desses anos em um programa da Secretaria de Esportes de Piracicaba. Por todas as medidas externas, ele é um bom homem. Treinava, comparecia aos jogos, lembrava dos aniversários com cartões que ele mesmo assinava, não só com o nome, mas com uma frase completa, às vezes 2. É o tipo de pai que as crianças dos outros gostavam, só esqueceu da minha. Ele se levantou em um jantar com 40 testemunhas, ergueu uma taça e disse 3 filhas quando somos 4. Depois sentou-se, terminou o vinho e conversou com o homem à sua direita sobre um projeto de recapeamento de estrada em Campinas e não percebeu que a cadeira 2 posições à sua esquerda estava vazia até a sobremesa já estar na mesa. Quero ser honesta sobre o nome Sasha. Sasha não é uma prima. Não é filha de amiga da família, nem criança da vizinhança que meu pai tivesse adotado informalmente em sua contagem interna. Sasha é um nome que meu pai tirou de algum lugar dentro de si mesmo, em um jantar com 40 testemunhas, e colocou no lugar onde meu nome deveria estar. Não existe Sasha na nossa família. Nunca existiu uma Sasha na nossa família. Olhei todas as fotografias de todos os natais, Páscoas e aniversários desde 1991 e não consigo encontrar nenhuma Sasha. Ela não existe. E ainda assim, estava no brinde e eu não. Cresci em uma casa de 4 quartos na Rua das Acácias, em Piracicaba, São Paulo, uma cidade média no interior paulista. A casa tinha uma escada de concreto na frente que rachou em 1997 e nunca foi completamente consertada. Apenas remendada uma vez com um saco de cimento rápido que meu pai misturou em um sábado de manhã e aplicou com uma colher de pedreiro que pegou emprestada do vizinho, seu Basílio, e nunca devolveu. Tínhamos uma árvore de manga no quintal que soltava folhas em outubro, e eu as recolhia todo ano desde os 8 anos até sair para a faculdade. Não porque alguém me mandasse, mas porque precisava ser feito, e eu estava lá. Minha mãe, Patrícia Mendes, nascida Silva, tem 64 anos. Administrava a casa, as crianças e a agenda com a eficiência focada de alguém que decidiu muito cedo que amor era um problema de logística. Ela é boa em logística. É menos confiável com o resto. Eu era uma criança quieta. Minha professora do 2º ano, Dona Francisca Albuquerque, escreveu no meu boletim: Nádia trabalha de forma independente e raramente precisa de orientação. É um prazer ter lá na sala. Minha professora do 5º ano, o professor Douglas Reis, comentou em uma reunião de pais que eu tinha as melhores notas de compreensão de leitura da turma
e que meu trabalho escrito mostrava cuidado incomum para a idade. Meu pediatra, Dr. Alan Martins, anotou no meu prontuário no check-up dos 12 anos que eu demonstrava compreensão verbal avançada e parecia ter boa regulação interna para a idade. Lembro de ler isso por cima do ombro dele e pensar: sim, está correto, porque ninguém ia fazer por mim. Eu era a primeira a acordar toda manhã, preparava meu próprio lanche desde os 8 anos, geralmente pão com manteiga de amendoim, uma fruta e um pacotinho de bolacha, e deixava na geladeira na noite anterior para amanhã ser mais fácil. Ajudava minha irmã Beatriz com o dever de leitura antes de fazer o meu. Mantinha um calendário escolar escrito à mão colado dentro da porta do meu armário para não esquecer o dia das fotos, a devolução dos livros da biblioteca ou o termo de autorização da excursão que minha mãe frequentemente esquecia de assinar até eu lembrar 2 vezes. Meu pai treinou o time de futebol da Clara por 3 temporadas, de 2000 a 2002, quando ela tinha de 8 a 10 anos e eu de 11 a 13. Ele a levava aos treinos às terças e quintas à noite e aos jogos aos sábados de manhã e comprou uma filmadora Sony Handycam prateada, com tela articulada, especificamente para gravar os jogos dela. Foi a todos os 11 recitais de piano da Beatriz, entre 2003 e 2009, e gravou 9 deles com a mesma câmera, guardando as fitas em uma caixa de sapato etiquetada Recitais da Beatriz, com caneta preta na letra dele. Quando Tom foi hospitalizado aos 4 anos com apendicite, meu pai tirou licença emergencial e dormiu na cadeira ao lado da cama dele, no setor pediátrico do Hospital das Clínicas de Piracicaba, por 4 noites. Minha mãe contava essa história no jantar de Natal por anos depois. Contava como prova: eu fiquei no quadro de honra do 6º ano até o último ano do ensino médio, 14 semestres sem interrupção. Recebi uma bolsa de mérito de R$ 6.400 por ano para estudar contabilidade na USP. Meu pai não compareceu à minha formatura em maio de 2012. Tinha uma reunião do Conselho de Planejamento de um projeto de drenagem de rodovia que disse não conseguir remarcar. Minha mãe veio, dirigiu sozinha e sentou nas arquibancadas superiores do ginásio e tirou 3 fotos com uma câmera descartável que comprou em uma farmácia no caminho. Depois da cerimônia, me levou para almoçar em um restaurante self-service na avenida. Pedimos sopa e sanduíches. Ela disse que estava orgulhosa de mim. Depois disse que precisava sair até às 14 para voltar a Piracicaba para o torneio regional de vôlei da Beatriz. Fiquei no restaurante depois que ela saiu, tomei o resto do meu café e dirigi de volta ao meu apartamento sozinha e arrumei 3 caixas para levar ao meu primeiro emprego de verdade. Não conto nada disso para gerar pena. Conto porque o brinde não foi um acidente. Foi um resumo. Foram 34 anos chegando a um único ponto em uma sala iluminada por velas. Meu pai se sentindo satisfeito com a contagem, sentando e seguindo em frente. Na noite do jantar na casa do lago, depois que coloquei minha taça na mesa, fiz 3 coisas nesta ordem. Fui até o quarto no final do corredor de cima, onde havia deixado meu casaco e minha bolsa de pernoite. O quarto tinha 2 camas de solteiro com colchas brancas e uma janela que dava para a água. Eu dormia naquele quarto desde criança. Tinha dormido lá tantas vezes que sabia o som exato da 2ª tábua do assoalho quando pisava e qual trinco da janela precisava de 2 mãos para fechar direito. Peguei minha bolsa. Não tinha desfeito. Coloquei no chão quando cheguei às 15h52 e fui direto para a cozinha ajudar com os arranjos e nunca voltei. Peguei. Ainda estava totalmente fechada com zíper. Depois fui procurar a Mariana. Ela estava na varanda de vidro dos fundos da casa com a filha da minha prima, uma menina de 6 anos chamada Pop, jogando um jogo de cartas no chão. Mariana olhou para mim. Tem 7 anos e tem os olhos escuros do pai Daniel e meu hábito de ficar muito quieta quando está prestando muita atenção em algo. Olhou para o meu rosto, depois para minha bolsa, depois para o meu rosto de novo. Falei baixo: "Vamos dar boa noite e voltar para casa, filhota." Ela me estudou por mais um segundo. Depois disse: "Tá bom." E começou a recolher as cartas. Depois passei pela cozinha. A cozinha da casa do lago tem azulejos verdes no backsplash e panelas de cobre que minha mãe pediu em um catálogo da Stock, em 1998, e que nunca foram usadas para cozinhar, só para decoração. Tem um relógio acima do fogão,
um relógio redondo de madeira com números pretos que marcava 20h47 quando passei. Meu cunhado Dex estava no balcão comendo um pedaço de bolo. Disse, já indo? Eu disse, sim. Ele disse, dirija com cuidado. Foi tudo. Saí pela porta lateral. A luz da varanda estava acesa. O ar tinha o cheiro particular de água do lago e eucalipto que associo a todos os verões da minha infância e a todas as viagens de Natal que minha mãe insiste em fazer porque a casa do lago é, nas palavras dela, o único lugar onde esta família realmente se reúne. Coloquei a Mariana na cadeirinha, coloquei minha bolsa no porta-malas, entrei no banco do motorista, dei ré na entrada de Cascalho e fui embora. Não disse adeus ao meu pai, não disse adeus à minha mãe. A última coisa que fiz naquela casa foi dobrar um guardanapo de pano no formato que minha mãe gosta, 3 dobras e um ajuste, e colocar Lu na mesa para um jantar onde meu nome não foi dito. Dirigi 2 horas antes de parar. Entrei em um posto na rodovia perto de Limeira às 20h04. Mariana estava dormindo. O estacionamento estava quase vazio. 2 caminhões no fundo, uma minivan perto do prédio, uma luz piscando perto da entrada do banheiro. Fiquei sentada no silêncio, abri o aplicativo de notas no celular e fiz uma lista. Faço isso quando algo acontece que ainda não estou pronta para sentir. A lista não é terapia, é contabilidade. É como separo os fatos da interpretação até estar pronta para olhar os 2 ao mesmo tempo. A lista tinha 7 itens. 1. Ele disse 3 nomes. 2. Não se corrigiu. 3. 40 pessoas estavam presentes. 4. Tia Renata olhou para o prato. 5. Ninguém na mesa disse nada. 6. Eu não chorei. 7. Não vou voltar. Olhei para o item 7 por um longo tempo. Não deletei. Fechei o app. Dirigi as 2 horas restantes para casa. Carreguei Mariana para a cama às 1h17 da manhã e fiquei parada na porta do quarto dela por um momento antes de ir para o meu. Meu nome é Nádia Mendes e tenho uma terapeuta chamada Dra, Lorraine Hest, que vejo a cada 2 quintas-feiras às 17h em um consultório na Avenida São José, em Piracicaba. A Dra Hest tem 52 anos. Pratica há 24 anos. 12 deles no endereço atual, uma sala no 2º andar de um prédio que também tem uma clínica odontológica e um pequeno escritório de imigração. O consultório tem 2 poltronas, uma mesa baixa, um abajur no canto que produz luz quente e uma pequena estante com uma seleção rotativa de títulos que às vezes empresta aos pacientes. Sou paciente dela há 6 anos, desde os 28, quando meu casamento com Daniel começava a mostrar o tipo particular de tensão silenciosa que precede o colapso. 3 dias depois do jantar na casa do lago, meu celular mostrava 11 chamadas perdidas. Contei em pé na cozinha às 7h09 de uma terça-feira. 4 da minha mãe, 3 da Clara, 2 da tia Renata, uma do meu pai, uma de um número do DDD 19 que não reconheci. Havia também 9 mensagens de texto. Não li as mensagens primeiro. Fiz café, torreei pão, sentei à mesa da cozinha e ouvi os recados em ordem cronológica. O primeiro recado da minha mãe chegou às 20h22 da noite em que saí. Nádia, me liga quando receber isso. Não percebemos que você tinha ido embora. Espero que a viagem tenha sido tranquila. A voz dela estava calma. Logística. O segundo chegou às 23h47. Nádia, não entendo por que você saiu sem se despedir. Seu pai está confuso e acho que você precisa explicar o que aconteceu. A palavra confuso fazia um trabalho específico naquela frase. O terceiro chegou às 8h14 da manhã seguinte. Nádia, preciso que você me retorne hoje. Isso está virando um caso e não precisa virar um caso. Temos muita coisa pela frente e preciso saber que você vai estar presente para esta família. O quarto chegou às 15h30 da mesma tarde. Não sei o que você quer de nós. Ouvi os 4 seguidos sem pausar. Depois fiquei um tempo com o café, que já tinha esfriado. Pensei na frase, não sei o que você quer de nós. Pensei em como a pergunta assumia que eu queria algo, que eu tinha saído por causa de um desejo e não de uma conclusão. Os recados da Clara eram mais curtos. O primeiro dizia, ei, sou eu, me liga quando puder. O segundo, tá bom, o pai está se sentindo muito mal. Então, se você puder, sei lá, liga para alguém. O terceiro não dizia nada,
Só 4 segundos de silêncio e o som dela desligando. O recado da tia Renata dizia: Nádia, querida, eu vi seu rosto. Quero que saiba que eu vi. Me liga se quiser conversar. Se não quiser, eu entendo também. O recado do meu pai dizia: Nádia é o pai. Não tenho certeza do que aconteceu outro dia, mas sua mãe disse que você saiu chateada. Ele pausou quase 5 segundos. Quero ter certeza de que você está bem. Liga quando puder. Não liguei para minha mãe. Não liguei para Clara. Não liguei de volta para meu pai. Liguei para a tia Renata. Renata Vosshaber é a irmã mais velha do meu pai. Tem 71 anos. Deu aula de inglês no ensino médio em Piracicaba por 33 anos e se aposentou em 2017. Mora em Limeira, em uma casa que possui desde 1987, uma casa colonial de 2 andares com um jardim da frente que ela cuida pessoalmente e uma cozinha que sempre cheira a algo assado naquela manhã. Foi casada por 38 anos com um homem chamado Howard Haber, que trabalhava em suprimentos industriais e morreu de um evento cardíaco em março de 2019 aos 73 anos. Tem 2 filhos adultos, Marcos, de 44 anos, que mora em Curitiba e trabalha com imóveis comerciais, e Joel, de 41 anos, que mora em São Paulo e dá aula de ciências no Fundamental. Ela é a única pessoa na minha família extensa que já disse meu nome como se fosse uma frase completa e não um espaço reservado. Conversamos por 47 minutos. Fiquei sentada na varanda dos fundos com uma segunda xícara de café, observando o cachorro do vizinho se mover pelo quintal através das frestas da cerca, e escutei Renata não fazer desculpas pelo meu pai. Eu esperava que ela fizesse. Ela é irmã dele e o ama, mas disse: eu assisti isso por muito tempo, mais tempo do que você provavelmente sabe. Não falei o suficiente e sinto muito por isso. Eu disse: você não me deve desculpas. Ela disse: acho que devo. Acho que fiquei quieta à mesa por 30 anos, e isso é um tipo de escolha também. Ela perguntou se eu ia ligar para meu pai. Eu disse que ainda não sabia. Ela disse: seja o que você decidir, quero que saiba de uma coisa. Eu disse: o quê? Ela disse: você não está imaginando. Escrevi isso no bloquinho que mantenho no corrimão da varanda, na margem abaixo de uma lista de compras. Você não está imaginando. Olhei para aquilo um momento depois de escrever. Depois desenhei um pequeno quadrado ao redor. No dia 11, chegou uma carta. Estava escrita à mão no papel de carta amarelo claro da minha mãe. Ela usa a mesma marca desde antes de eu nascer, em um envelope comercial com o endereço de remetente impresso em letras maiúsculas pequenas. A carta tinha 2 páginas frente e verso na letra compacta e vertical dela, que não mudou desde os 40 anos. Li em pé no balcão da cozinha porque não queria sentar para ler. A carta continha a frase: nós te amamos muito, 4 vezes. Continha a frase: seu pai não quis fazer mal, 2 vezes. Não continha a palavra Sasha. Não continha sinto muito, nem me desculpe, nem entendo por que você saiu, nem quero entender por que você saiu. Continha a frase: seu pai não tem memória de ter dito nada de errado. E você sempre foi a sensível da família desde pequena. E precisamos de você no aniversário da Clara em outubro. E espero que pense no que sua ausência está fazendo com as pessoas que te amam. Li 2 vezes. Dobrei seguindo as dobras originais. Coloquei em uma pasta manila que etiquetei a lápis, na minha própria letra, Casa do Lago. Coloquei a pasta no lado esquerdo da minha mesa onde guardo os arquivos ativos. Tive a próxima sessão com a Dra. Hecht na quinta seguinte. Levei a carta. Li para ela a frase sobre ser sensível. Ela perguntou quantos anos eu tinha da primeira vez que alguém da família disse isso para mim. Pensei. Disse: 7, talvez 8. Ela anotou algo no caderno. Perguntou: e o que ser sensível significava na sua família? Eu disse: significava que quando algo doía, o problema era minha reação, não a coisa que causou. Ela disse: sim. Não disse mais nada por um momento. Depois disse: há quanto tempo você sabe disso? Eu disse: sei há muito tempo. Só não tinha distância para dizer em voz alta. Ela disse: e agora? Eu disse: agora tenho alguma distância. Devo explicar o que estava em jogo estruturalmente com o aniversário da Clara, porque o aniversário não era simplesmente um aniversário. Era uma transação,
e eu era o banco. Clara Mendes tem 31 anos. É higienista dental em um consultório chamado Odonto Familiar em Piracicaba, administrado pelo dentista Dr. Frank Borkowski, que está naquele consultório desde 1994. Clara ganha aproximadamente R$52 mil por ano antes dos impostos. É cuidadosa com dinheiro em alguns aspectos e não em outros. Em 2022, passou por um término doloroso com um homem com quem namorou por 4 anos. O nome dele era Marcus Leary. Ele vendia seguros comerciais. O relacionamento terminou mal e, durante os 8 meses em que ela voltou a morar na casa dos meus pais em Piracicaba, esgotou a maior parte da poupança. Quando voltou para São Paulo na primavera de 2023, tinha cerca de R$4.200 na poupança, o que não é suficiente para absorver uma despesa inesperada e ainda financiar um aniversário marcante. Minha mãe planejava a festa desde março. Tinha reservado uma sala privativa em um restaurante no centro de Piracicaba chamado Social Gourmet, na avenida principal, especializado em comida contemporânea brasileira e eventos de fim de semana. O contato era uma coordenadora de eventos chamada Jessie Tomora. O sinal foi de R$1.400 pago pela minha mãe em março com cheque pessoal que mais tarde descobri que limpou a conta dela e deixou R$340 até o próximo depósito da aposentadoria do meu pai. O total estimado para uma festa de 32 convidados jantar, open bar nas primeiras 2 horas, bolo personalizado de uma confeitaria chamada Doce, linha ficava entre R$5.400 e R$6.800, dependendo das escolhas. Minha mãe não tinha R$6.800, não tinha R$5.400. A aposentadoria do meu pai da Planejamento Regional pagava R$2.240 por mês. O INSS adicionava R$1.180. As despesas fixas mensais deles, financiamento, contas, seguro do carro, remédios da Patrícia, gastos gerais da casa totalizavam aproximadamente R$3.100 pela minha estimativa, que não era chute. Minha mãe tinha me mostrado o orçamento da casa em 2020 e quando precisou de ajuda para reestruturar depois de uma troca inesperada de ar-condicionado que custou R$4.700. Eu tinha passado uma tarde de sábado na mesa da cozinha deles com um bloco e calculadora, montando um novo orçamento mensal com ela. Eu sabia os números. Sempre soube os números porque alguém na família precisava saber. O que eles tinham era eu. Ou, mais precisamente, tinham a suposição de que tinham a mim. Eu havia pago por 3 eventos familiares significativos nos 4 anos anteriores ao jantar na Casa do Lago. Em setembro de 2021, contribuí R$1.800 para o jantar de 35 anos de casamento dos meus pais em um restaurante chamado Casa de Pedra, em Limeira. A contribuição foi pedida pela minha mãe 9 dias antes do evento, quando o orçamento original se mostrou insuficiente, e eu transferi o dinheiro para a conta dela em menos de 2 horas após a ligação. Em julho de 2022, paguei R$2.200 para cobrir o saldo de uma casa alugada à beira do rio em Brotas para um fim de semana de reunião familiar, quando meu tio Denis desistiu da parte dele 4 dias antes da viagem. Em fevereiro de 2023, paguei R$900 para um salão chamado Salão Magnólia, em Piracicaba, pelo sinal do chá de panela da Beatriz, quando minha mãe me ligou no trabalho, uma terça de manhã, e disse que o salão não havia recebido o sinal e liberaria a data até o fim do expediente se o pagamento não fosse confirmado. Nunca fui pedida formalmente. Nunca houve uma conversa sentada ou um pedido com antecedência ou um plano que me incluísse como item. Sempre havia uma ligação, geralmente à noite, sempre com prazo, sempre enquadrada como uma emergência logística que havia surgido sem aviso. E eu sempre dizia sim porque dizer sim era o que eu fazia, porque dizer sim era o que eu havia sido treinada a entender como a resposta correta quando a família precisava de algo e você era quem tinha condições de fornecer. Depois da Casa do Lago, sentei à minha mesa em um sábado de manhã de setembro, com minha planilha de finanças pessoais aberta, e somei todos os pagamentos que havia feito para ou em nome da família desde 2018.
Passei 40 minutos fazendo isso com cuidado, cruzando com meus extratos bancários, que mantenho arquivados em uma pasta no laptop, organizada por ano. O total em 16 transações separadas ao longo de 6 anos foi R$ 9.840. Olhei para aquele número por um tempo. Não sabia que era tanto. Sabia de cada pagamento individual. Nunca tinha somado antes. Criei uma nova coluna na planilha. Chamei de recebido em retorno. Deixei vazia. Minha sessão com Adra. Hecht no final de setembro, a quinta antes do prazo de 1 grau de outubro, que minha mãe havia mencionado na carta sobre a contagem de convidados do aniversário da Clara, passou 11 minutos do nosso padrão de 50 minutos. O próximo paciente da Adra. Hecht aparentemente não estava esperando ou ela escolheu continuar. Ela não sinalizou o fim da sessão e eu não olhei o relógio. Falamos sobre o que a planilha havia esclarecido. Ela perguntou: "O que você sentiu quando viu o total?" Eu disse: "Senti que finalmente entendi a descrição do cargo." Ela disse: "Diga mais." Eu disse: "Estive funcionando como a infraestrutura financeira de uma família que não me inclui na contagem de cabeças." Adra. Hecht me olhou por um momento. Disse: "Essa é uma forma muito precisa de dizer." Eu disse: "Sou analista tributária. Precisão é o que tenho." Ela perguntou o que eu ia fazer sobre o aniversário da Clara. Eu disse: "Nada." Ela disse: "Nada?" Eu disse: "Vou mandar flores e um cartão, e vou deixar que eles resolvam o problema que criaram sem me ligar às 20 de uma noite de dia útil para resolver por eles." Ela anotou no caderno por um momento. Depois disse: "É a primeira vez em 6 anos que ouço você dizer isso." Eu disse: "Eu sei." Ela disse: "Como se sente?" Eu disse: "Aterrorizante." Ela disse: Pensei. Disse: "Correto." Em 2 de outubro, 17 dias antes da festa, minha mãe ligou às 18h48 e deixou recado pedindo para confirmar a quantidade de convidados para o social gourmet até sexta. Deixei ir para a caixa postal. Ouvi a mensagem 2 vezes. Não retornei. Em 6 de outubro, meu pai ligou às 14h14 da tarde. Eu estava na minha mesa na Aldridge Pennington Group, revisando as estimativas tributárias do 3º trimestre para um cliente de imóveis comerciais. Meu celular acendeu com o nome dele, e eu observei por 4 segundos até cair na caixa postal. O recado dizia: "Nádia, é o pai. Sua mãe está tentando te encontrar sobre os arranjos da festa da Clara." Pausou. "Sei que as coisas estão tensas entre nós." Acho que pausou de novo. Mais tempo. "Acho que deveríamos conversar em algum momento, mas agora sua mãe só precisa da quantidade de convidados. Liga quando puder." A voz dele tinha a qualidade particular de um homem lendo instruções aproximadas, perto o suficiente do roteiro para seguir, mas não perto o suficiente para significar. Não liguei de volta. Em 9 de outubro, Clara me mandou mensagem às 10h22 da manhã. A mensagem dizia: "Nádia, não sei o que aconteceu entre você, a mamãe e o papai, e honestamente não quero ficar no meio. Mas esse é o meu aniversário de 31 anos. Você pode, por favor, não fazer disso sobre o que quer que esteja acontecendo." Li aquela mensagem 4 vezes. Digitei 5 respostas diferentes e apaguei todas. A primeira era longa demais. A segunda era apologética demais. A terceira explicava demais. A quarta era só a palavra ok, que era desonesto. A quinta eram 2 frases que apaguei porque não estava pronta para enviar. Depois escrevi o que realmente queria e enviei sem ler de novo. "Feliz aniversário adiantado, Clara. Espero que a festa seja maravilhosa. Não vou conseguir ir e não posso ajudar com os arranjos. Sinto que isso caia no seu aniversário. Essa parte não é justa com você." Ela não respondeu por 5 horas e 40 minutos. Depois mandou: "Nossa." Coloquei o celular virado para baixo no balcão da cozinha e fiz o jantar. Fiz macarrão com azeite, alho e uma lata de feijão branco, que é o que faço quando não estou com humor para pensar na comida. Comi na mesa da cozinha. A casa estava quieta, porque a Mariana estava na casa do pai dela naquela semana. Fiquei sentada à mesa depois de terminar de comer e não olhei o celular por 40 minutos. A festa foi em 19 de outubro. Beatriz me mandou 8 fotografias na manhã seguinte, sem nenhuma mensagem anexada, só as imagens entregues como informação. Nas fotografias, meus pais pareciam bem.
Clara usava um vestido azul transpassado e o cabelo solto. Havia arranjos de balões rosa e dourado nos cantos da sala privativa, velas brancas nas mesas e um bolo em uma mesa lateral com lettering dourado. Meu pai estava sorrindo em duas das fotos. Em uma, tinha o braço em volta da Clara, os olhos brilhantes, e parecia o pai de todas as fotografias que olhei a vida inteira e nunca me encontrei. Mandei para Clara uma foto do buquê que enviei para o apartamento dela por um site de floricultura chamado Petal Post. O arranjo era de peônias e ranúnculos rosa pálido e branco e custou R$94, incluindo entrega. Escrevi: "Feliz aniversário. Falo sério cada palavra." Ela respondeu: "Obrigada." Eu respondi com um pequeno coração. Foi tudo. A primeira comunicação da minha mãe depois da festa foi uma mensagem 19 dias depois, numa terça à noite, às 20h41. Dizia: "A conta do restaurante foi R$5.840. Tivemos que usar a poupança do Geraldo para cobrir. Ele estava guardando aquilo para a troca do boiler. Espero que você esteja satisfeita com como isso terminou." Li aquela mensagem 2 vezes. Coloquei o celular na mesa. Fiquei um tempo olhando para a pasta etiquetada Casa do Lago, que agora tinha 4 itens. A carta, uma impressão da lista do app de notas que fiz no posto, uma captura de tela da mensagem da Clara que dizia "Nossa" e um resumo manuscrito, que escrevi das minhas anotações da sessão com a Dra. Hert, onde usei a frase "infraestrutura financeira." Não respondi à mensagem da minha mãe. Na manhã seguinte liguei para a Dra. Dana Pressman, que havia sido minha advogada durante o divórcio com Daniel em 2020 e 2021. Dana atua em direito de família no escritório Pressman Coyle, em Piracicaba. Tem 46 anos, é meticulosa e tem o hábito de escrever a questão central de um problema em um post-it e colar no canto do bloco enquanto você fala, para poder apontar se você devagar. Foi minha advogada por 2 anos e durante esse tempo também se tornou, do jeito que boas advogadas às vezes se tornam, uma pessoa em quem eu confiava para indicações. Liguei e expliquei brevemente o que vinha se desenvolvendo desde agosto. Perguntei se ela conhecia uma advogada de família ou de propriedade que lidasse com situações de imóveis em condomínio. Ela me deu um nome sem hesitar: Sylvia Marks, Holloway, Piracicaba. Liguei para o escritório de Sylvia Marks às 9h14 da mesma manhã. O assistente dela, um homem chamado Grant Okafor, atendeu e perguntou a natureza da consulta. Eu disse: "Imóvel em condomínio e esclarecimento de limites familiares." Ele me colocou em espera breve e voltou oferecendo uma consulta na terça seguinte às 11h. Aceitei. Devo contar sobre a Casa do Lago. O imóvel fica na margem leste da represa de Brotas, em Brotas, São Paulo, aproximadamente 90 quilômetros de Piracicaba. A Casa do Lago foi comprada em 1979 pela minha avó materna, Vera Silva, por R$38 mil, valor da época. Minha avó era uma mulher prática que cresceu em uma família da classe trabalhadora em São Carlos e passou a vida adulta como gerente administrativa de uma empresa de engenharia civil, uma firma diferente da do meu pai, menor, hoje fechada, e que economizou metodicamente por 30 anos antes de comprar a Casa do Lago como o único luxo que permitiu a si mesma. Usou todo o verão por 35 anos. Morreu em novembro de 2014 aos 86 anos de complicações após um AVC e deixou o imóvel em terços iguais para seus 3 filhos sobreviventes: minha mãe Patrícia, meu tio Denis Silva e minha tia Carol Novak, que mora em Florianópolis. De 2014 em diante, os 3 dividiam o uso do imóvel em escala rotativa e repartiam os custos anuais em terços iguais. Os custos em um ano típico incluíam IPTU da prefeitura, seguro residencial e manutenção básica inverno, jardinagem, reparos ocasionais. Minha terça parte desses custos, a partir de 2019, era aproximadamente R$1.190 por ano. No início de 2019, meu tio Denis procurou minha mãe e disse que precisava de dinheiro e queria vender sua parte da Casa do Lago. Tinha um comprador, um homem chamado Craig Whitfield, que trabalhava com administração de imóveis comerciais em Campinas e queria usar a casa nos fins de semana alternados como retiro pessoal.
Minha mãe não queria um estranho no imóvel. Minha tia Carol, de Florianópolis, disse que não podia comprar a parte do Dennis e não tinha certeza se queria. Minha mãe me ligou uma quinta à noite em março de 2019 às 20h22 e explicou tudo isso e perguntou se eu consideraria comprar a parte do Dennis. Disse, não queremos perder para alguém de fora da família. Disse, você seria proprietária. Poderia usar quando quisesse. Disse, Dennis precisa do dinheiro até o fim de abril. O imóvel havia sido avaliado informalmente por uma corretora chamada Karen Saltis, que trabalhava para uma imobiliária da região de Brotas, chamada Lagoa Realty. Karen estimou o valor do imóvel em R$ 285 mil, colocando um terço em R$ 95 mil. Após alguma negociação com Dennis, que estava motivado pelo prazo, o preço de compra da parte dele foi R$ 93 mil. Minha mãe me pediu para cobrir também os custos de transferência, que adicionaram R$ 1.040 em honorários advocatícios e taxas cartorárias. Desembolso total, R$ 94.040. Paguei R$ 94.040 em abril de 2019 por um terço de uma casa do lago onde, 5 anos depois, meu pai ficaria em pé e faria um brinde dizendo 3 filhas e se sentiria satisfeito com o número. Não pensei na propriedade até estar sentada em frente a Sylvia Marks. Sylvia Marks tem 49 anos. É sócia do Marks Holloway, um escritório de 4 advogados na Avenida São José, em Piracicaba, especializado em direito de família, disputas de herança e questões imobiliárias. O escritório fica no 2º andar e tem uma janela para um pequeno pátio interno com uma árvore de ipê que ela mencionou que floresce por cerca de 9 dias em abril e depois volta ao verde comum pelo resto do ano. Tem um suculento no parapeito da janela que mantém há 11 anos. É metódica e não tem pressa para preencher silêncios, o que respeito. Sentei em frente a ela às 11h de uma terça após minha ligação e expliquei minha situação em ordem. O brinde na casa do lago, a decisão de sair, os recados, a carta, o aniversário, a mensagem sobre a poupança do boiler. Ela escutou sem interromper. Quando terminei, disse, certo, o que você precisa de mim? Eu disse, quero entender minha posição legal. Especificamente, quero saber se algum dinheiro que paguei para eventos familiares cria uma obrigação da qual não tenho conhecimento. Ela disse, pagamentos de presente para familiares não criam obrigação legal em São Paulo, a menos que haja um contrato de empréstimo documentado, o que pelo que parece você não tem. Eu disse, correto. Ela disse, e o imóvel? Eu disse, sou proprietária de 1/3 de uma casa do lago. Sou proprietária desde abril de 2019. Tenho documentação da compra, da transferência, do acordo de propriedade e 5 anos de registros de rateio de custos. Ela disse, o que você quer fazer com isso? Fiquei com aquela pergunta por um momento. O pátio lá fora estava pelado. Era novembro. O ipê eram só galhos. Pensei na cozinha de azulejos verdes e nas panelas de cobre e no relógio que marcava 20h47 e no guardanapo que dobrei no formato que minha mãe gosta. Pensei na minha avó Vera, que comprou aquele imóvel em 1979 com 30 anos de economia cuidadosa e que em seu testamento o deixou para 3 de seus filhos porque confiava que cuidariam dele. Eu disse, quero vender minha parte. Sylvia Marks anotou algo no bloco. Disse, para um comprador externo, ou você está oferecendo direito de preferência aos coproprietários? Eu disse, quero oferecer aos coproprietários a opção de me comprar pelo valor de mercado justo, mas quero uma avaliação formal primeiro, não a estimativa informal da Karen Saltis de 2019. Ela disse, isso é razoável. Disse, e seu prazo? Eu disse, gostaria de iniciar o processo antes do fim do ano. Ela disse, posso redigir uma carta de intenção. Vai para os 2 coproprietários e notifica a intenção de buscar avaliação de mercado justo e possível transferência. Não é uma obrigação legal, é uma notificação formal. Eu disse, é o que eu quero. Ela disse, certo. Anotou mais algo. Depois olhou para cima e disse, há mais alguma coisa motivando o prazo? Pensei na mensagem sobre o boiler. Pensei no recado onde meu pai disse que as coisas estavam tensas. Pensei no bilhete no corrimão da varanda que dizia,
Você não está imaginando. Eu disse, sou coproprietária desse imóvel há 5 anos e nunca me deram uma chave que funcionasse na primeira tentativa. Ela sustentou meu olhar por um momento, depois disse, anotado. A carta de intenção foi enviada no início de dezembro. Era endereçada a Patrícia Mendes, no endereço de Piracicaba, e a Carol Novak, no endereço em Florianópolis, com cópia para o advogado Thomas Gerard, que havia cuidado da transferência original em 2019. A carta tinha 4 parágrafos. Afirmava que eu estava exercendo meu direito de buscar avaliação de mercado justo da minha participação de 1/3 e que estava explorando opções de transferência ou compra pelos coproprietários e solicitava resposta em 30 dias. Minha mãe me ligou 44 minutos depois da confirmação de entrega do AR pelos Correios. Eu estava na minha mesa na Aldridge Pennington Group, revisando uma reconciliação de fim de ano para um cliente. Meu celular acendeu com o nome dela. Observei tocar. Não atendi. Ela ligou de novo às 16h30, às 18h15, às 20h49. Não atendi nenhuma. Às 21h07 ela mandou uma mensagem. Nádia, o que é isso? O que você está fazendo? Por que mandou uma carta de advogado para nossa casa? Me liga agora. Eu estava no sofá. Mariana dormia no fim do corredor. A casa estava quieta do jeito de dezembro, selada contra o frio, a rua lá fora escura desde as 17h. Li a mensagem. Coloquei o celular na almofada ao lado. Peguei o livro que estava lendo. Um romance que vinha lendo havia 3 semanas. Um parágrafo por vez, e li por 40 minutos. Depois fui dormir. Na manhã seguinte, às 8h02, enviei uma única resposta. Dizia, por favor, direcione quaisquer perguntas ou preocupações para Sylvia Marks no Marks Holloway. Os contatos dela estão na carta. Espero que tenha um bom dia. Minha tia Carol enviou e-mail para Sylvia Marks 4 dias depois. A mensagem era breve e prática. Dizia que estava interessada em uma compra e perguntava sobre processo e prazo. Sylvia respondeu em 24 horas. Thomas Gerard, o advogado de Campinas, solicitou uma avaliação formal para estabelecer o valor atual. Sylvia agendou um avaliador chamado Robert Finney, de uma empresa chamada Finney Valuations, em Brotas. Robert Finney visitou o imóvel no final de janeiro, numa quinta em que nem minha mãe nem Carol estavam presentes, e entregou o laudo 17 dias depois. A avaliação valorou o imóvel inteiro em R$ 334 mil. Minha parte de 1/3. R$ 111.333. Minha mãe esperava, com base na própria conta usando a estimativa de 2019 como base, algo mais próximo de R$ 100 mil para o imóvel inteiro, o que colocaria minha parte em torno de R$ 33 mil. Não sei de onde veio a base dela. Imóveis à beira da represa em Brotas haviam valorizado substancialmente entre 2019 e 2024. Os comparáveis de Robert Finney eram sólidos. Sylvia revisou a metodologia e confirmou. O advogado de Carol em Florianópolis, um homem chamado David Lin, também revisou e concordou. Minha mãe ligou diretamente para Sylvia Marks após receber a avaliação. Sei disso porque o assistente Grant me enviou um e-mail breve, notando que Patrícia Mendes havia ligado para o escritório e que Sylvia cuidaria da comunicação em meu nome, conforme minhas instruções. Não sei o que foi dito naquela ligação. Não perguntei. Carol concordou com a compra por R$ 111.333. A papelada andou pelos 2 advogados ao longo de 3 semanas em fevereiro. Houve uma emenda. Correção na descrição legal do limite da propriedade que Thomas Gerard identificou nos documentos originais de transferência de 2019. Um erro que existia havia 5 anos e que ninguém havia notado. A paralegal de Sylvia, uma mulher chamada Diane Robel, cuidou do registro da correção no cartório de Brotas. A escritura corrigida foi confirmada numa quinta. Assinei os documentos finais de transferência numa sexta à tarde no escritório de Sylvia. Ela os dispôs em ordem na mesa, 12 páginas, cada uma exigindo iniciais ou assinatura completa nos locais indicados. Li cada página. Ela sentou em frente a mim e não me apressou. Quando cheguei à última página, assinei meu nome completo, Nádia Luiz Mendes. Ela recolheu as páginas, colocou em uma pasta. Disse, é isso. Eu disse, obrigada. Ela estendeu a mão. Apertei. O aperto foi firme e breve.
O aperto de alguém que terminou um trabalho corretamente e está pronta para o próximo. A transferência via Pix caiu numa terça de manhã, às 9h47. Eu estava na minha mesa na Aldridge Pennington Group. Meu colega Patrick Wen, que senta na estação ao lado, estava em uma ligação com um cliente, algo sobre estimativas trimestrais. O escritório estava no silêncio habitual de uma terça no final de fevereiro, quando o trabalho é constante e nada é urgente. Meu celular mostrou notificação de depósito. Olhei o valor. R. 111.333. Abri meu laptop pessoal, que mantenho na bolsa exatamente para esse tipo de tarefa, e abri a planilha que mantenho para eventos financeiros maiores. Adicionei uma linha. Crédito R. 111.333. Descrição: Casa do Lago, Brotas. Status: fechado. Fechei o laptop. Peguei o arquivo do cliente em que estava trabalhando antes da notificação chegar. Terminei o trimestre. Meu pai não me ligou desde outubro. O único recado dele, aquele sobre as coisas estarem tensas, ainda está salvo no meu celular. Não ouvi de novo. Não pretendo apagar. Guardo do jeito que se guarda um documento que se espera não precisar. A última mensagem da minha mãe para mim foi em janeiro, 2 dias depois de receber a avaliação de Robert Finney. Dizia: sua avó economizou 30 anos para ter aquele lugar. Ela ficaria de coração partido sabendo o que você fez com ele. Li uma vez e coloquei o celular virado para baixo na mesa. Pensei na minha avó Vera mais do que minha mãe provavelmente imagina. Pensei nos 30 anos de economia cuidadosa. Pensei no que ela pretendia quando deixou o imóvel para os filhos. Acho que ela pretendia que fosse um lugar que ajudasse as pessoas a ficarem juntas. Acho que ela entenderia por que eu não pude ficar. Clara me mandou mensagem em março para dizer que estava noiva. O nome dele é Garrett. É fisioterapeuta. A foto que enviou mostrava os dois em um restaurante. A mão dela na mesa, um anel que captava a luz. Enviei flores na manhã seguinte, brancas e amarelas, da Petal, post novamente, e um cartão que dizia: parabéns, falo sério cada palavra, te amo. Ela respondeu em menos de 1 hora. Disse obrigada e acrescentou um pequeno coração. Entendi que aquilo significava que não havíamos terminado, que o que existe entre nós não é o dano, mas a distância. E distância é algo que pode ser atravessado quando as duas pessoas estiverem prontas. Tia Renata e eu jantamos uma vez por mês em um restaurante chamado Churrascaria do Pedágio em Limeira. Sentamos sempre na mesma mesa de canto e pedimos as mesmas coisas. Ela pede frango assado. Eu peço salmão, conversamos por 2 horas. Ela pergunta da Mariana, eu pergunto do Marcos e do Joel, e não falamos dos meus pais a menos que uma de nós precise. Mês passado ela me contou que meu pai disse meu nome corretamente em um jantar de domingo em fevereiro. Ele havia me mencionado em uma frase. Ela não lembrava o contexto, algo sobre trânsito em São Paulo, e ele disse: Nádia, só Nádia, o nome certo no lugar certo. Ela me contou isso com cuidado, observando meu rosto. Eu disse: que bom. Ela disse: você está bem, de verdade? Eu disse: acho que estou bem há mais tempo do que percebia. Só não conseguia ver claramente de dentro da casa. Mariana tem 8 anos agora. Começou o 2º ano em setembro e tem uma professora chamada professora Anaya Brennan, de quem fala com a intensidade focada que reserva para pessoas que decidiu respeitar. Tem os olhos escuros do pai e a letra dele e meu hábito de fazer listas. Me perguntou uma vez, no carro voltando da escola numa 4ª de novembro, se o vovô Geraldo iria ao aniversário dela na primavera. Pensei. Disse: ainda não sei, filhota. Ela olhou pela janela um momento. Depois disse: tudo bem. Podemos ter bolo de qualquer jeito. Eu disse: sim, podemos com certeza. Essa é a minha história. Pensei muito sobre o que significa ser não contada em uma sala cheia de pessoas que deveriam saber seu nome. Chego sempre ao mesmo lugar. Ser esquecida não é o mesmo que ter ido embora. Meu pai ergueu uma taça e disse 3 nomes e se sentiu completo. Eu baixei minha taça, dirigi 4 horas para casa no escuro, fiz uma lista e tomei uma decisão. Uma dessas coisas terminou algo, a outra começou algo. Sei qual é qual. Se alguém da sua família se levantasse hoje à noite e nomeasse as pessoas pelas quais é grato, você estaria na contagem. Sente com isso um momento. Depois deixe sua resposta nos comentários.
Eu leio todos. Se esta história ficou com você, assine. Tem mais vindo e não quero que você perca. Te vejo na próxima.